essa atitude de Jacó demonstra que ele estimava muito, né, o José, né, sinalizando, né, com certeza ele sinalizava para os outros filhos dele, ó, esse é o filho da mulher que trabalhei 14 anos para tê-la. Uhum. Então, enquanto ele pôde administrar aquela situação, né, de não enviar o Benjamim juntamente com os demais irmãos para comprar comida, então ele foi ali, né, protelando ali, foi, né, segurando, né, no sentido de Uhum. evitar aquela situação. E tem muitas pessoas nos dias de hoje que estão evitando, né, algum tipo de situação que precisa ser resolvida. Uhum. Então o Jacó sabia que fome mata, né? Nós sabemos que era uma situação de crise e ele, como líder, ele precisava administrar essa situação, mas ao mesmo tempo tinha o quê? O sentimento. Uhum. Será que eu vou perder mais um filho? Olha aí. Será que eu vou perder o meu Benjamim? Já perdi o meu José? Então, entenda, ele olha Dan, Zebulon, Naftali, né, a sua esposa e os seus demais filhos precisando se alimentar. E do outro lado ele vê, né, a rapinha do taxa ali, o mais novo, Uhum. né, filho da mulher amada, libero ou não. Então, às vezes, a pessoa ela precisa tomar uma decisão e essa decisão ela vai mexer no sentimento dela. Uhum. Então, é importante, né, decidir da maneira certa e decidir pela vontade de Deus. Olá, meus queridos amigos e irmãos! Mais um podcast bíblico está começando. É uma alegria, uma grande honra receber cada um de vocês para que juntos nós possamos estudar mais da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e tenho certeza que vai ser um estudo edificante para a sua fé, vai te ajudar a crescer espiritualmente, vai ser uma mudança no coração que vai acontecer. Assim como estamos vendo a mudança que Deus fez no coração de José e também nos irmãos de José, uma história fantástica. E já estamos, inclusive, nos encaminhando para o final do livro de Gênesis. São um total aqui de 50 capítulos e já estamos no 43. Abra sua Bíblia, deixe aberta neste capítulo 43. Veremos aqui os irmãos de José descem outra vez para o Egito. Também veremos os irmãos de José jantam com ele. E olha só, um total de 34 versículos para a gente poder estudar e tenho certeza que vai ser uma grande bênção, tá? Então fica ligadinho até o final. Lembrando que sempre encerramos com um comentário do missionário R.R. Soares, que sempre vem para acrescentar ainda mais em conhecimento e é ensinamento para cada um de nós. E é sempre importante lembrar que, além da sua Bíblia Sagrada, é importante que você separe aquele caderno, né, que você já coloca até o título, né, podcast bíblico, e que você vá acompanhando cada estudo, cada capítulo da Bíblia, porque tudo aquilo que lhe salta aos olhos através de cada versículo é matéria de Deus para você, é uma ferramenta espiritual que Deus está te entregando, porque os dias de lutas, os dias de adversidade chegam para todos. E quando nós temos a palavra, as ferramentas que Deus nos entregou, nós podemos vencer toda e qualquer situação, tá? Então fica ligado e registra tudo aquilo que Deus falar ao seu coração. E além de você de casa, que sempre nos acompanha de segunda a sexta aqui no podcast bíblico, nos estúdios eu estou em excelente companhia e começo apresentando ele, pastor Flávio Lopes. Seja muito bem-vindo, pastor. Alegria estar aqui mais uma vez, né? Espero acrescentar, agregar muito nesse podcast, né? Muita emoção, né? Sim. Tema muito forte, né? José ali cheirando muito bem a questão emocional, né? E vai ser uma benção. Não, vai ser fantástico. E a gente até tem falado sobre isso, né? Que cada capítulo, cada acontecimento aqui em todo Gênesis, mas na história de José isso é mais nítido. Parece cena de filme, cena de novela. E glória a Deus que a gente tem aprendido muito com essa história de José. Quantos princípios importantes. Quem também está conosco aqui para falar sobre essa história maravilhosa de José em Gênesis 43 é o pastor Eliezer Meireles. Veio lá da Ilha de Santa Margarida para abençoar as nossas vidas. Pastor, seja muito bem-vindo. É um prazer estarmos juntos, né? Que Deus abençoe a todos os amigos de casa, que seja um momento de grande edificação, que Deus venha falar aos nossos corações com essa história tão linda, né? Uma história de família e de irmãos, e que ali haverá uma grande transformação, como nós veremos
para a glória e a honra do nosso Deus, em nome de Jesus. Uma grande reconciliação que vai acontecer e, de repente, essa mesma bênção alcance a sua casa. Se você colocar esses princípios em prática, se você colocar o Senhor à frente de tudo, se você tiver o mesmo coração que José teve, enfim. Vamos ver aqui uma grande história e muitos ensinamentos para nós. E agora a gente vai convidar ele, que é um convidado de honra do podcast bíblico, ele que dirige, que comanda, é ele quem coloca as palavras certas na nossa boca, é ele quem nos dá a revelação, a interpretação, a aplicação do texto bíblico, é o nosso amigo Espírito Santo. Então, se você pode, feche os seus olhos. Eu vou pedir a bênção hoje para o pastor Eliezer. Pode ser, pastor? Claro, vamos Amém. orar. Pai, estamos diante da Tua santa presença e a Tua palavra diz, onde estiverem 2 ou mais reunidos em Teu nome, ali o Senhor está. E cremos que o Senhor já está aqui conosco para nos instruir, Senhor Espírito Santo. Tenha liberdade, o Senhor é o nosso mestre, o nosso professor. O Senhor Jesus disse que o Senhor nos ensinaria todas as coisas e nos faria lembrar de tudo aquilo que Ele havia de ter dito. E nós pedimos, fala ao nosso coração, não somente de nós que aqui estamos, mas também dos nossos amigos que estão agora, nesse momento, conosco pelas mídias sociais. Pedimos a Tua revelação em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Muito obrigado, pastor Eliezer. E agora sim podemos começar. Sua Bíblia já está aberta, Gênesis 43, caderno preparado. Aqui a gente vai ver, né, só dando uma introdução, que a fome, ela continua ali sobre toda a nação, inclusive em Canaã, uma fome severa, uma grande crise que alcançou a todos ali, né? O alimento que antes ali a família de Jacó, a família de Israel, ali os filhos de Israel que foram até o Egito para comprar alimento, esse alimento já havia acabado e agora a família vai ter que tomar uma decisão difícil, que é voltar ao Egito. Mas você se lembra que tinha uma condição, que era levar Benjamim, né? A gente vai ver aqui um Jacó que ainda vive extremamente marcado pela suposta perda de José. Para ele, José está morto, né? E vamos ver também os irmãos que ainda têm uma culpa muito grande no coração com toda aquela situação, com toda a maldade e frieza que eles tiveram para com José, né? Mas aqui a gente vai entrar no texto e desde o versículo 1 ao 14 a gente vê que os irmãos de José vão descer outra vez ao Egito. Vamos ler aqui esse texto que começa no versículo 1 dizendo: E a fome era gravíssima na terra, e aconteceu que, como acabaram de comer o mantimento que trouxeram do Egito, disse-lhes o seu pai: Tornai, comprai-nos um pouco de alimento. Mas Judá respondeu-lhe dizendo: Fortemente nos protestou aquele varão, dizendo: Não vereis a minha face se o vosso irmão, no caso Benjamim, não vier convosco. Se enviares conosco o nosso irmão, desceremos e te compraremos o alimento. Mas se não enviares, não desceremos, porquanto aquele varão nos disse: Não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier conosco. E disse Israel: Por que me fizeste tão mal, fazendo saber aquele varão que tinhais ainda outro irmão? E eles disseram: Aquele varão particularmente nos perguntou por nós e por nossa parentela, dizendo: Vive ainda o vosso pai? Tendes ainda um irmão? E respondemos-lhe conforme as mesmas palavras. Podíamos nós saber que diria: Trazei vosso irmão? Olha só, o Judá é sempre ousado aqui, né? Em 2 respostas aqui para Israel. Então disse Judá a Israel, seu pai: Envia o jovem comigo, e levantar-nos-emos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu e nem os nossos filhos. Eu serei fiador por ele, da minha mão o requererás. Se não tu trouxer e não o puser perante a tua face, serei réu de crime para contigo para sempre. E se nós não nos tivéssemos detido... Aqui é interessante, mais uma resposta de Judá. E se nós não nos tivéssemos detido, certamente já teríamos segunda vez de volta. Aqui, Judá está relembrando, né, o pai de que o príncipe, no caso o governador egípcio, tinha falado de que se não trouxessem Benjamim, nem precisariam voltar. E ele ainda fala, né, que ele perguntou muitas coisas, mas como queriam saber que pediriam Benjamim? E no fim ele ainda fala: se o Senhor não tivesse impedido, a gente já tinha ido e voltado, já tínhamos comprado alimento, mas quem está segurando Benjamim é o Senhor, né? Em outras palavras aqui, na tradução da linguagem da Júlia, é isso que ele estava dizendo. E aí é interessante a gente parar para pensar
de que a crise estava se aumentando e eles tinham o Egito ali para descer, já tinha funcionado ali outra vez e era lá que tinha o alimento. E é interessante porque Jacó estava retendo o Benjamim, né? Enquanto havia trigo, o Jacó ele conseguiu evitar aquela decisão difícil de abrir mão, de confiar na soberania de Deus, mesmo não sabendo que aquele governador era o próprio filho José. Mas é interessante isso, que agora ele tinha que enfrentar essa realidade. E, pastor Flávio, quantas pessoas que não adiam decisões difíceis, quantas pessoas que não vão empurrando com a barriga várias situações enquanto ainda está confortável, enquanto ainda dá para lidar, não querem abrir mão, não querem perder o controle, mas Deus está chamando para um confronto aqui, até porque mesmo sem saber que era o José, ali o Jacó deveria de repente confiar na soberania de Deus, de confiar de que Deus os guardaria, de que Deus estava no controle de tudo, mas nós vemos um Jacó ainda com medo. Assim como perdeu, entre aspas, o José, ele tem medo de perder Benjamim também. Sim, lendo, né, Gênesis 43, né, essa atitude de Jacó demonstra que ele estimava muito, né, o José, né, sinalizando, né, com certeza ele sinalizava para os outros filhos dele, ó, esse é o filho da mulher que trabalhei 14 anos para tê-la. Então, enquanto ele pôde administrar aquela situação, né, de não enviar o Benjamim juntamente com os demais irmãos para comprar comida, então ele foi ali, né, protelando ali, foi, né, segurando, né, no sentido de evitar aquela situação. E tem muitas pessoas nos dias de hoje que estão evitando, né, algum tipo de situação que precisa ser resolvida. Então, o Jacó sabia que fome mata, né? Nós sabemos que era uma situação de crise e ele, como líder, ele precisava administrar essa situação, mas ao mesmo tempo tinha o quê? O sentimento. Será que eu vou perder mais um filho? Olha. Será que eu vou perder o meu Benjamim? Já perdi o meu José? Então, entenda, ele olha, Dan, Zebulon, Naftali, né? A sua esposa e os seus demais filhos precisando se alimentar. E, do outro lado, ele vê, né, a rapinha do Taxa ali, o mais novo, né, filho da mulher amada, libero ou não. Então, às vezes, a pessoa ela precisa tomar uma decisão, e essa decisão ela vai mexer no sentimento dela. Então, é importante, né, decidir da maneira certa e decidir pela vontade de Deus. Exato, e muitas das vezes essas situações de confronto vão revirar algumas feridas antigas, vão revirar traumas antigos, por isso que Jacó estava com medo, né, de abrir mão. Pastor Eliezer, isso é extremamente chocante, né? Não chocante de um jeito ruim, mas ver como Jacó era humano como todos nós, né? Como muitas das vezes paramos quando deveríamos enfrentar, quando o medo nos paralisa, quando algum trauma do passado, algum medo nos faz repensar, não, peraí, talvez seja melhor morrer de fome então, do que abrir mão ali do Benjamim, ele nem saberia, de repente o Benjamim voltaria sã e salvo, como nós sabemos que ele retornou, mas olha o medo paralisando Jacó, olha como ele era humano, assim como todos nós, como nós temos a aprender, que não podemos deixar o medo, as emoções nos paralisar, mas sim confiar em Deus. Com certeza, né? A palavra do Senhor vai dizer que o justo ele vive pela fé. Não andamos por vista, não nos movimentamos pela vista, por aquilo que vemos ou sentimos, mas precisamos nos movimentar pela fé. Mas todos nós somos seres humanos, né? Fadados às mesmas tentações, como disse lá Tiago, acerca do Elias. Então, essa partícula nossa, isso acontece com todos. O Senhor Jesus, próximo aos momentos ali da crucificação, era tamanha angústia, aflição. A gente sabe, a própria ciência declara isso, que os vasos, né, sanguíneos se estouraram de tamanho estresse, né, angústia. Então, as emoções, elas são verdadeiras e, assim, sinceras dentro de nós. Mas, acima de tudo, a gente precisa focar na fé. E me chama a atenção como que Deus permite situações de crise para nos levar a um confronto, para nos forçar, às vezes, a tomar uma atitude que tem que ser tomada, de confiar unicamente nele e, assim, vamos dizer, de certa forma, de ter ele como a nossa porção mais excelente. Não é o José, não é o Benjamim,
mas é Deus acima de tudo e Ele está no controle de todas as coisas. Exatamente, ele é a nossa porção excelente, né? Forte isso. Então a gente vê que chega esse momento onde a realidade tem que ser finalmente encarada. E aqui no versículo 6 e 7, como nós lemos, nós vemos que o Jacó vai culpar os filhos pela situação. Mas como que vocês fizeram, então, esse governador saber que tinha outro filho? Por que que vocês fizeram isso? Eu imagino também o coração dos irmãos, né? Esses anos todos sendo ali culpados. No caso, o pai não sabia do que tinha acontecido de fato, mas por que vocês não protegeram o José? Por que vocês não zelaram pela vida dele e viram ali a angústia do pai? E ali também agora culpando mais uma vez. Ou seja, a gente vê que era uma casa que tinha emoções bem conturbadas por conta de todas as situações que já aconteceram, né? E os irmãos explicam que foi ele que perguntou, a gente não tinha como saber que ele ia pedir para levar o Benjamim. Enfim, aí a gente continua aqui e nós vemos como Jacó ainda está emocionalmente marcado pela perda de José, né? Esses traumas que distorceram a percepção e como nós precisamos buscar no Senhor a cura para essas feridas, porque senão a gente vai também interpretar as situações de forma errada. Não era culpa dos irmãos ali realmente, eles não tinham como saber, nem sabiam que estavam diante de José. Né? Mas aí, seguindo, a gente vê que do 8 ao 10, como nós já lemos, é muito forte que Judá vai se oferecer por fiador. Olha só, ele vai garantir pessoalmente que Benjamim vai retornar, senão ele seria fiador do pai, né? Seria fiador no lugar ali de Benjamim para o pai para sempre. E a gente vê que anos antes, como nós já estudamos, ele participou da venda de José, filho de Raquel, e agora ele vai assumir a responsabilidade por outro filho de Raquel, que é o Benjamim. Né? A gente sabe ali que tinha no total o Jacó, juntamente com Lia e também as concubinas, era um total de 10 filhos, e tinha os 2 filhos da mulher que Jacó, da mulher de que ele Jacó amava, e a gente vê que isso é muito forte, que tinha essa diferença, tinha essa distinção, e aí eles fizeram essa maldade com José, quem garantia que eles não fariam também para com Benjamim? Mas nós vemos uma mudança no coração de Judá, que mais à frente também será relatada nos próximos capítulos, onde ele vai se colocar de fato, não só em palavras, aqui a gente vê só em palavras, né? Mas olha como é bonita essa transformação no coração dele. Pastor Flávio, a gente vê que um homem que era egoísta, né, que só pensava no seu benefício próprio, agora ele começa a desenvolver uma responsabilidade, um amor, até em se colocar por fiador pelo irmão. Olha só que forte essa mudança no coração de Judá. Sim, e nós vemos, né, que o Judá, ele assumiu uma posição que seria do Rúben, né, que o Rúben era o primogênito. Então, você vê que ele se colocou como mediador ali para poder, né, negociar com o pai. Tudo mostra que o Jacó ouvia o Judá, né, porque ele conseguiu convencer o pai. Então, existem situações que nós precisamos nos esforçar para poder, né, colocar diante de Deus, ainda que seja difícil aquela situação. Ah, mas se eu abrir mão dessa questão, como é que eu vou fazer? Se eu abrir mão disso, como é que eu vou fazer? Ele usou um argumento forte, mostrando para o pai, pai, o senhor não pode ser egoísta a ponto de fazer todos nós sofrermos só por um sentimento do Senhor. O senhor não pode ser egocêntrico, o senhor precisa liberar. Então, eu estou me colocando como fiador e estou me colocando na brecha para trazer o mantimento. Então, ele foi muito ousado no sentido de falar com o pai, e tudo mostra que nessa questão de articular, pastor Eliezer, os irmãos entendiam que o Judá tinha uma comunicação com o pai. Então, por que colocaram ele como mediador? Com certeza, Jacó ouvia ele. Verdade, a gente vê que, de fato, né, ouviu, e o mais bonito de vermos em Judá é que não ficou só em palavras. Lá na frente, quando a situação aconteceu, para provar, né, José queria provar o coração dos irmãos, nós vemos que Judá realmente manteve a sua palavra, de que ele intercedeu perante a José pela vida de Benjamim, no caso perante o governador, né? Que até então não sabia que era o irmão. Mas é bonito ver isso, né? De como a gente vê que ele estava arrependido de tudo aquilo que houve no passado. Porque esse arrependimento, né? O verdadeiro arrependimento produz uma mudança, né? Uma transformação genuína. E Deus transforma as pessoas. Eu vejo esse tratamento no coração dos irmãos também, não só em José, nesses anos todos, mas também nos irmãos. E aí a gente vê
que Judá ainda vai falar com o pai que a demora piorou tudo, né? Se a gente já teria ido, já teríamos conseguido alimentos, se o senhor tivesse se convencido de que Deus está no controle, que Benjamim voltaria, se eu confiasse em nós. E a gente vê, né, até retornando nesse ponto, de que às vezes sofremos mais porque resistimos ao processo que Deus está conduzindo. Seria muito mais fácil ali ele confiar, descansar em Deus, de que Deus estaria no controle. Pastor Eliezer, será que tem pessoas que não estão prolongando o processo, às vezes por uma falta de confiança em Deus? Será que essa demora em obedecer, como que essa demora em obedecer, e aqui no caso não só em Jacó, mas também nas nossas vidas, né? Como que essa demora, essa prontidão para obedecer a Deus nos afeta na nossa vida, nos processos de Deus para nós? Me faz recordar aqui até de uma palavra que Deus nos concedeu ali na igreja acerca disso. Nunca foi o projeto de Deus que o povo de Israel passasse 40 anos num deserto. Mas foi justamente por medo de assumir aquilo que Deus tinha para eles, medo de encarar aquela terra prometida. Incredulidade, eles decidiram acreditar, né, num ponto negativo, nos 10 espias que eram muito negativos, mesmo carregando um fruto de uma terra que era maravilhoso em seus braços, mas decidiram enxergar para os problemas e para as adversidades. Então Deus nunca quis que passasse ali 40 anos, mas foi consequência justamente dessa questão de não se entregar ao processo, né? O que eu tenho que encarar aqui, o que eu tenho que enfrentar, o que eu tenho que vencer, o que eu posso aprender nessa fase que Deus está me permitindo agora estar enfrentando, porque eu creio muito nisso, que se Deus permitiu uma fase, mesmo que seja difícil, ruim se levantar, é porque eu posso aprender algo ali. E, na verdade, eu tenho que aprender, porque os 7 anos, melhor dizendo, o tempo que o José vai passar na casa de Potifar vai ser uma lição. O tempo que ele vai passar na prisão vai ser outra lição. E quando ele assumir como governador do Egito, todas essas 2 lições, esses 2 conhecimentos seriam necessários para ele poder governar. Então, o processo é muito mais capacitatório, né? Ele vai nos capacitar para aquilo que está por vir. E se eu tenho medo de encarar esse processo, eu até falo com os irmãos o seguinte lá na igreja, que tem processo que não vai ser uma oração, Deus, não é o jejum, eu vou subir o monte, não. Eu tenho que encarar aquilo ali e só vai finalizar quando eu tiver aprendido. Porque é como uma prova, Deus só vai me passar para o próximo estágio se eu for aprovado. O próprio José com os irmãos fez uma série de provas ali para ver, para testar o coração, ver se realmente eles tinham frutos de arrependimento, né? Então, só para a gente finalizar essa parte também e já seguir para o próximo subtema, nós vemos que a obediência tardia ela vai gerar um sofrimento que é desnecessário, mas se nós confiamos em Deus, e ainda que doa um pouquinho nesse processo, mas é Deus nos moldando para aquilo que Ele quer, para aquele vaso de honra que Ele quer nos tornar. Então, que a gente possa confiar de que o Senhor tem o controle de tudo, né? A gente vai ver Jacó cedendo, ou seja, ele estava dominado pelo medo, agora ele foi convencido, né? Aqui a gente vê também que é uma obra do Espírito Santo. Então, nessa passagem, nós vemos a luta entre o medo, a fé, o peso dos traumas antigos, nós vemos o crescimento e a mudança que houve em Judá, e a gente vê ali a condução silenciosa de Deus pelos bastidores de toda a história. E aqui do 15 ao 34, nós vemos os irmãos de José jantando com ele, né? Sem saber, os irmãos estão entrando no momento ali mais profundo de restauração familiar. Porque nesse capítulo, nessa parte no caso, veremos a culpa sendo tratada, o medo deles sendo confrontado, e também veremos graça e misericórdia. E essa parte é muito interessante, porque José imediatamente vai mandar preparar um banquete. E os irmãos ali, eu imagino que esperavam, de repente, um julgamento, porque eles levaram para Canaã tanto o trigo quanto o dinheiro de volta que José colocou ali nos sacos de cada um, né? Então, de repente, eles esperavam um julgamento do governador, falando o que vai acontecer. Mas José vai preparar ali um momento de comunhão, né? E isso é interessante porque José é um próprio tipo de Cristo. E, pastor Flávio, isso é muito forte, porque muitas das vezes, até no sentido espiritual, e trazendo para nós, né? Muitas vezes a gente espera condenação, enquanto Deus está preparando um banquete de comunhão, um banquete de graça, né? Deus está preparando restauração e às vezes a pessoa que errou, que tem até aquele peso, aquela culpa no coração, já está esperando
punição. Olha isso. E será que nós vivemos esperando a punição? Estamos vivendo como se fôssemos rejeitados, como se fôssemos ser punidos? Será que a gente consegue acreditar na bondade, na misericórdia, na graça de Deus? Isso é forte. É verdade, né? Quando vemos aqui, podemos até destacar o versículo 30, você vai ver quando ele até, né, se separa para desabafar. O que eu entendo? Eu Sim. entendo que o José perdoou os irmãos dele lá atrás. Senão ele não tinha chego naquela altura como governador do Egito se não houvesse ali perdoado. Então ele perdoou. Não tinha mágoa, não tinha E ressentimento. eu creio que foi um desabafo, porque o perdão, entenda, na teoria é uma coisa. Agora, na prática, eu creio que quando ele viu, pastor Elias, os irmãos, aquele sentimento, aí no versículo 30 aqui, ele vai se separa e coloca a emoção. Uhum. Aí ele assume de novo. Então você vai ver um José, Sim. né, administrando muito bem a questão da emoção. Né? Imagina o desafio. Ele era hebreu. Uhum. Se você puxar assim, dentro da história, né, na educação egípcia, só os filhos de Faraó, os nobres, ele chegou como escravo, cresceu. Era Imagina, estrangeiro. um estrangeiro regendo uma terra que não era dele. Então imagina você ali, ele soube administrar muito bem as emoções. E você de casa, né, precisa aprender a lidar com as emoções, né? No trabalho, quantas pessoas, né, elas às vezes ela leva aquela carga do trabalho para casa, né? Coitado do cachorro, pastor. Coitado do menino. Porque às vezes a pessoa leva uma bronca ali do encarregado, ele não sabe filtrar e acaba levando para dentro da casa dele aquele peso, quando na verdade ele deveria administrar muito bem. José nos mostrou um equilíbrio muito bom no sentido que emocional. Ele soube lidar muito bem com a emoção. Exatamente, isso a gente pode observar, porque eu acredito que José também passou por um tratamento na presença de Deus todos esses anos, para não guardar mágoa, para não guardar ressentimento. Veremos nos próximos capítulos ele expondo o coração e reconhecendo que Deus estava por trás de tudo. Ele fala assim: não foram vocês que me enviaram aqui, mas foi Deus. Olha isso, tem que ter muita maturidade, tem que estar muito bem sarado, e o que ele passou não foi coisa fácil. Nós estamos lendo aqui na história, mas ele demonstra um equilíbrio, um domínio próprio. Nós sabemos, isso é obra, é fruto do Espírito Santo, né? E nós vemos ali uma mesa sendo preparada para aqueles irmãos, mesa de reconciliação. Mesa significa honra, significa restituição, mesa significa isso, comunhão. Né? E do 18 ao 23 a gente vê que os irmãos são levados à casa de José e eles ficam atemorizados, né? Vão explicar aquela situação que houve com o dinheiro. Eles acreditam que estão sendo levados para uma punição, mas ali José está preparando um banquete de graça para eles, né? De graça, assim que eu digo, não só monetariamente, mas realmente de bondade, de misericórdia para com os irmãos, né? O mordomo vai explicar que tá tudo certo, que não tem nada a ver com o dinheiro, que aquilo ali partiu de José mesmo. José vai depois perguntar de Jacó. José vai ver o Benjamim e vai abençoar também ele. José vai até sair para chorar, como nós mencionamos aqui. Ele vai se recompor e vai retornar ali para com os irmãos. E os irmãos estavam assentados até em ordem de idade. E eles ficaram maravilhados com isso. José vai organizar conforme a ordem de nascimento. E eles começam a perceber que tem algo incomum acontecendo. E, pastor Eliezer, é interessante porque o Benjamim vai receber uma porção 5 vezes maior. Olha isso. Então, se já tinha essa rixa entre os irmãos, se já tinha essa diferença, se eles já percebiam o pai tratando de forma diferente, agora José vai testar mais uma vez o coração deles. Se no passado a preferência do pai por ele, né, com a túnica de várias cores, gerou inveja, o que gerou violência, o que gerou toda essa maldade com José, agora ele vai observar como que os irmãos vão tratar o Benjamim. Será que algum olhou meio de olho assim? Respirou fundo, questionou. Eu acho que ali José estava mais uma vez testando os irmãos, não estava? Com certeza, né? Ali ele está querendo, vamos dizer assim, fazer a prova real. Vamos ver se eles mudaram ou não, se continuam tendo aquele ciúme e até ao mesmo tempo um ciúme perverso, né? Porque ia até as últimas consequências. O que eles fizeram com José, lançaram no buraco, mas não queriam que ele permanecesse vivo, né? Ele permaneceu vivo, foi assim, para eles foi algo até ruim, porque eles queriam que ele caísse logo e morresse. Mas
o resultado desse teste vai mostrar que verdadeiramente houve uma mudança, mesmo que o Benjamim tivesse uma porção maior. Agora o comportamento dos irmãos agora era outro, né? Era muito mais amadurecido. E eu creio que de tempos em tempos Deus também promove ou permite testes assim na nossa vida, para ver se a gente mudou, como diz lá em Tiago, né? Se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, porque à medida que a gente tem esse comportamento, Deus mais pode nos abençoar. Ele vê que a gente está capacitado para receber algo que não será utilizado só para o nosso bem, mas também para o bem dos outros. Perfeito. E a gente vê, né, o José observando ali, vê se ainda existe o ciúme no coração, só que dessa vez não há uma reação hostil, nenhuma virada de olho, nenhuma respirada mais profunda, né, nenhuma rixa ali entre os irmãos. Nós vemos que houve uma transformação verdadeira, porque é em situações práticas que a gente vai conhecendo o coração das pessoas, não pelo que elas falam. Até como já mencionei, Judá que prometeu uma coisa para o pai, e na hora do vamos ver, será que ele vai cumprir? Nós conhecemos, né, já spoiler aqui, ele vai cumprir com aquilo, ele vai interceder. Então a gente vê que eles estão ali amadurecidos, né? A experiência, a transformação que Deus fez no coração deles, os testes, tudo foi confrontando e provocando essa mudança. Então, toda essa passagem, fazendo um resumão aqui, nós vemos um confronto entre a culpa e a graça. Nós vemos aqui o tratamento gradual no coração de José, dos irmãos, de Jacó. Olha como todos nós, seres humanos, precisamos ser tratados por Deus, né? Desenvolver ali o fruto do Espírito Santo todos os dias, através dos desafios e experiências, né? E a gente vê o amadurecimento dos irmãos e também a profunda humanidade de José, que apesar de tudo ainda tem sentimentos, mas sentimentos equilibrados, né? E ele quer ali resolver, ele quer se reconciliar com toda a sua família sem nenhuma vingança, sem nenhuma mágoa ou ressentimento. Que grande exemplo é o José para todos nós, né? Para finalizarmos Gênesis 43, a gente vai agora para o comentário do missionário R.R. Soares, que nos diz assim: depois de certo tempo, o mantimento comprado no Egito acabou e a fome voltou a assolar a terra de Canaã. Até aqueles dias, os irmãos de José não tinham retornado às terras egípcias, porque só poderiam fazê-lo sob a condição de levarem consigo a Benjamim. E Israel, que já era idoso, acreditava ter perdido o seu filho amado, o José, e Simeão ficara preso no Egito. E agora o patriarca temia perder também o seu filho mais novo. Depois que Judá decidiu responsabilizar-se por Benjamim, o seu pai consentiu que o levassem. Então, quando chegaram ao Egito, José viu o seu irmão mais novo e se emocionou de tal modo que precisou se retirar para chorar. Em toda essa narrativa fica evidente que o Deus Todo-Poderoso é o Rei dos séculos, que governa soberanamente. Muito obrigada, missionário R.R. Soares e pastor Eliezer. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Volte sempre aqui para o podcast bíblico. Oh, glória. Amém. E pastor, fala para nós qual que é o endereço da bênção lá em Santa Margarida, os horários, as mídias sociais, o grupo jovem. Você pode ficar à vontade. Que maravilha, foi um prazer estarmos juntos. Que mensagem, né? Que capítulo tão edificante, que trata emoções, trata famílias. E nós estamos ali em Santa Margarida, na Estrada do Campinho 5200, é o endereço da Sua Vitória, ali na região de Campo Grande, né? Um bairro bem amplo. E a nossa igreja também é muito espaçosa, preparada para receber você e a sua família, especialmente o Grupo Jovem, nossa terça-feira, às 19 horas. Mas durante a semana nós temos a reunião da família, às 8, 15 e 19h30, e domingão é 8, 10, 15 e 19 horas. Nas mídias sociais é fácil de encontrar, né? IGD Santa Margarida, você vai encontrar lá e com certeza vai ser muito abençoado, em nome de Jesus. Amém. Vai lá que você vai ser abraçado, muito bem recebido e vai receber a palavra de Deus para sua vida, a oração que é capaz, né, que ela é poderosa em seus efeitos, tá bom? E quem também eu quero agradecer é ele, pastor Flávio Lopes. Pastor, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast. Tem que trazer a sua esposa, pastor. Já falei e falo de novo. Pastor, fala para nós o endereço da bênção, onde o senhor está ministrando a palavra, a oração da fé, quais são os horários, as mídias sociais, grupo jovem também, você pode ficar à vontade. Olá, meus amados e queridos irmãos, eu que agradeço, irmã Júlia, pela oportunidade de estar aqui participando de mais um podcast. Para mim é uma alegria. Eu quero deixar o endereço. O endereço é muito fácil. Parque São José, Estrada Aníbal da Mota, no município de Belfor Roxo.
o bairro Parque São José, esquina com o Largo da Família. Quarta-feira, reunião pela família. E domingo, 8, 18 horas, é o meu convite. Eu quero enfatizar aqui o dia 22, o pastor Michael Marques estará conosco lá e você é o meu convidado, né? Esteja presente às 19 horas, esse dia vai ser muito forte e eu deixo aqui o meu convite para você. Eu agradeço a oportunidade, irmã Júlia. Muito obrigado. Eu que agradeço, pastores, e agradeço cada um de vocês aí de casa. Inclusive, já passo aqui aquele dever que você já até sabe, né? Fazer a leitura prévia de Gênesis 44. A gente não dá conta de ler todos os versículos, mas quando você lê antes, já ajuda para abrir o entendimento e tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Então, faça a leitura de Gênesis 44 e volte para o próximo podcast bíblico, pra gente continuar aprendendo mais e mais, tá bom? E vai ser uma bênção. Então, eu aguardo cada um de vocês. E eu vou ficando por aqui, nós vamos finalizar esse podcast bíblico. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Que Deus os abençoe, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Gostou desse vídeo? Deus falou com você? Então já deixa o seu like, deixa o seu joinha e nos ajude compartilhando. Se foi bênção para você, se te edificou, também será bênção para outras pessoas. Deixa Deus te usar. Compartilha no grupo dos amigos, grupo da família, nas redes sociais, fique à vontade. E falando em mídias sociais, você já conhece o nosso Instagram? O @canal.cjc. Lá a gente sempre coloca bastidores, novidades. É lá que acontecem as votações para os próximos livros que vamos estudar aqui no podcast bíblico. Você não pode ficar de fora, né? Então seja um seguidor do @canal.cjc. E também compartilhe o nosso perfil, tá bom? Te convido a ser um inscrito aqui no canal do YouTube. Se você ainda não é um inscrito, meu amigo, tá perdendo e muito! Se inscreva no nosso canal do YouTube e ative as notificações para que assim que a gente subir um vídeo novo, você vai ser o primeiro a ser avisado, tá bom? Muitas bênçãos aqui no canal do YouTube, que Deus te abençoe e já pode seguir aqui para o próximo vídeo. Até mais!